Eu sou Erivan. Olá, é bom estar aqui para juntos aprendermos um pouco mais de Deus. Esse mês de setembro eu me alegro muito, fico feliz nesse mês ou por esse mês em 2019, porque de uma forma mais efetiva, um pouco tímida, é verdade, mas de uma forma mais efetiva, como igreja, nós podemos contribuir um pouco com a campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Esse que ficou conhecido como Setembro Amarelo, trouxe muitos alertas, trouxe muitos apelos sobre essa questão que eu acredito que é relevante, que é da importância de todo mundo, pelo menos todos deveriam se importar com isso, todos deveriam cultivar curiosidade de conhecer um pouco mais. Nós participamos, nós demos a nossa parcela de contribuição promovendo as palestras, tocando nesse tema nas redes sociais, cada irmão que se dispôs a fazer isso, fazendo com que a rede social sirva de bênção para a vida de outras pessoas, através desses alertas, e compartilhando também o que aprendeu nas palestras. É um mês muito importante, não mais importante do que qualquer outro mês. Acredito que um dia que o Senhor nos concede, um dia de vida, esse já é mais importante do que o dia de ontem. Esse mês também de setembro, eu tive a oportunidade de concluir o Celebrando Restauração enquanto grupo de passos. O celebrar a restauração de Deus na minha vida não cessou, eu continuo. Mas o grupo de passos, o meu grupo de passos encerrou nesse mês. E o Celebrando Restauração para mim particularmente tem sido muito importante, muito edificante, muito revelador. Ou como a gente costuma dizer, um divisor de águas, porque trata do meu conhecimento pessoal. Conhecimento esse acerca de mim mesmo e das implicações sobre tratar os meus maus hábitos, as minhas falhas de caráter, a fim de que eu possa me relacionar bem com Deus e com as pessoas ao meu redor. Então, há cerca de um mês atrás, eu ouvi essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, mas fazendo uma releitura a meu respeito, por tudo que vivi também no Celebrando Restauração, das confissões que tive que fazer tanto para Deus como para o grupo. E é sobre isso, enfim, eu tive que sair da negação. E hoje eu gostaria de falar para os irmãos sobre ansiedade. E quero tomar por base o texto que está em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Dos versículos 6 e 7, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. Eu olho para esse texto e o que o apóstolo Paulo fala, né? Que não andem ansiosos. Eu vejo a palavra de Deus categorizando a ansiedade. Ou seja, ela não é um fato isolado ou um momento na vida.
Um momento, um breve momento que acontece assim, tipo, de manhã você acordou ansioso, mas na hora do almoço já passou. A Bíblia, o apóstolo Paulo, trata a ansiedade como um estado e não como um fato repentino, que vai e que volta. Quando ele diz não andem ansiosos, ele coloca a ansiedade como um estado. Ansiedade é uma das marcas que imperam na nossa sociedade nos dias de hoje e é protagonista, a própria ansiedade é protagonista de muitas patologias psicológicas, muitos transtornos, a própria depressão, as compulsões, todas têm como base ou como início o estar ansioso ou o viver ansioso, como a palavra de Deus diz. Quantos de nós já sentiu na pele que estar ansioso é mais frequente do que o que se imagina? Quantos de nós já não percebeu isso? Eu fiz uma visita, não uma vez, não duas vezes, várias vezes ao meu inventário moral e pude notar que a ansiedade esteve presente na minha infância e passou pela minha adolescência e juventude até chegar na fase adulta e permanece. Quando mais novo, a ansiedade se instalava na minha vida nas vésperas, por exemplo, de uma viagem. Eu costumava ficar muito ansioso. Tinha até dificuldades para dormir por conta da viagem. Quando estava às vésperas de jogos, das competições na escola, ficava muito ansioso. Na vida adulta, eu vejo a ansiedade se apresentando na minha vida quando eu sou desafiado a coordenar alguns eventos, acampamentos. Então, diante da ansiedade, eu percebo que eu tenho algumas tendências. A cabeça começa a funcionar assim de forma mais acelerada, fica fervilhando as coisas aqui, começam a aparecer muitas ideias. Tenho dificuldade para dormir cedo. Eu fico pensando e as ideias vão surgindo e as preocupações. Eu nunca tive problema com aquela chamada insônia, aquela crônica. Mas eu tenho dificuldade de relaxar. Antes eu tentava compensar isso, porque esse é um sentimento de insegurança. Tentava compensar isso comendo, né? Comendo muito. Hoje já não é comendo, mas eu fico querendo compensar essa insegurança assistindo filmes até tarde. Outros sintomas da ansiedade com o qual me identifico, ou que eu identifico em mim através da releitura do meu inventário moral, é a capacidade de me irritar facilmente. Isso fica mais evidente na minha vida. E eu também fico como se fosse atolado ali ao mesmo assunto por muito tempo e fico repetindo isso para todas as pessoas que eu encontro. Já vai falar sobre isso, já vai falar sobre isso, já vai falar sobre isso. Sabia que eu fiz uma viagem? Sabia que foi bom lá? Esses sintomas são bem alarmantes para mim, porque me fazem ficar com raiva de mim mesmo, me fazem ficar chateado, e isso respinga nas outras pessoas ao meu redor. Porque eu sei que na minha essência eu sou uma pessoa dócil, e não uma pessoa irada ou iracundo. E embora também eu goste muito de falar, mas no íntimo eu gostaria muito de ser uma pessoa mais reservada.
Então, quando isso acontece, eu fico muito chateado comigo mesmo. Você se identifica com algo assim? Você conhece alguém? Você é do tipo de pessoa que perde o sono ou que se ira facilmente? Quando está muito ansioso? Você é do tipo que fica atolado no mesmo assunto por muito tempo? Ei, sabia que eu comprei um carro novo? O cara entra na tua casa, vai cortar a tua água. Tu tá lá, aqui, o contador é bem aqui. Ei, eu comprei um terreno novo, já te falei? Eu vou pedir a instalação da água para lá. É grande lá. Estou me mudando daqui. E o cara cortando a tua água. Está na fila do supermercado. A pessoa diz, meu Deus, esses caixas estão muito lentos. Esses estão muito lentos. Mas o carro que eu comprei é veloz. Já falei para a senhora que eu comprei um carro? 48 vezes. O banco autorizou. Ainda ficou limite lá. O carro é bom. Você é assim, desse tipo? Você se identifica com isso? Ansiedade. Será que você se identifica como alguém ansioso? Você tem coragem de sair da negação? Hoje eu creio que não é uma prerrogativa só de alguns. Na sociedade em que nós vivemos, parece que todo mundo experimenta ou já experimentou isso que a Bíblia diz, ou que Paulo chama de andar ansioso. Os jovens são ansiosos, as crianças são ansiosas, os idosos são ansiosos, os casados, os solteiros, enfim. É preciso lembrar também, é preciso fazer uma certa justiça aqui, que tanto a ansiedade como, por exemplo, o medo, eles agem também de forma positiva nas nossas vidas. Tem o seu papel positivo, né? Tem a ver com o desenvolvimento humano. Ficar ansioso, ter medo. Imagine a situação onde duas pessoas trabalham numa mesma empresa e as duas pessoas foram demitidas no mesmo dia, pelas mesmas razões. Só que uma dessas pessoas, ao chegar em casa, já com a cabeça a mil, começa ali a produzir currículos ou atualizar o currículo e já sai logo, tão logo termina de atualizar, já sai distribuindo, já manda para os amigos, para os grupos, para algumas empresas. E antes de distribuir esse currículo, ela já fica ali ansiosa, imaginando no mundaréu de oportunidades novas que podem surgir a partir da distribuição daqueles currículos. Mas aí a outra pessoa que também foi demitida da mesma empresa, no mesmo dia, pelas mesmas razões, está um pouco cansada. Se vê assim, não, eu acho que é tempo de descansar um pouco. Ela sabe que precisa fazer, mas não faz. Não, eu vou fazer isso depois, talvez amanhã. E esse amanhã nunca chega. E passam-se um mês, 2, mas não atualiza o currículo, não envia para ninguém. Quando se dá conta, já se passaram muito tempo. A vergonha de ter sido demitido, junta com a inércia de ter passado tanto tempo parado ali descansando, e aí a pessoa se isola, se entristece, se diminui, se menospreza, começa a colocar a culpa nos outros. Não, porque ninguém me dá oportunidade, não tem emprego para mim, eu não sirvo mais para nada. Ansiedade. E o que difere essas duas pessoas? Qual é o contraponto entre elas? O que seria aí o contraponto? Eu digo que o contraponto não é a ansiedade em si, muito embora essa mesma ansiedade pode levar uma pessoa a despertar e levar outra pessoa a se acomodar. Mas o fator determinante não é o que acontece, por exemplo, as surpresas, os desafios, os estresses, as pressões. O contraponto, o fator determinante é a percepção de cada uma dessas pessoas. É a decisão de como encarar
ou como enfrentar o problema que surgiu ali. Como nós percebemos o mundo e como nos portamos diante dele. Paulo diz: não andem ansiosos, ou seja, antes não se permitam andar ou viver desse jeito, nesse estado de ansiedade por muito tempo. Mas antes de Paulo dizer isso, ele fala de oração e súplica. E depois que fala de oração e súplica, ele fala de paz de Deus. Paz que excede todo entendimento. E aí é muito interessante, igreja, pensar que Paulo está dizendo que a distância de alguém que anda num estado de ansiedade para alguém que vive num espírito de oração, essa distância é a própria oração. Paulo nos ensina que nós podemos trocar a ansiedade pela paz de Deus através da oração. E sobre a oração, eu pensei muito tempo de forma errada. Eu sempre imaginei a oração como sendo um botão de alerta ali. Um botão de alerta que eu tinha que disparar ele quando as coisas na minha vida estivessem prestes a ruir, ou quando tivesse tudo se acabando, ou quando não tivesse mais jeito, ou pelo menos não um jeito que eu pudesse dar. Aí eu corria lá e apertava o botão da oração. Aí eu orava. Mas depois, aprendendo e continuo aprendendo, né, são muitas pancadas recebidas na vida. A gente aprende, eu aprendi que o apóstolo Paulo está ensinando que viver e desfrutar de uma paz que excede todo entendimento não é um bônus, um prêmio para quem acha que encontrou uma saída. O que Paulo está dizendo que paz é uma dádiva vivida, experimentada por alguém que cultiva o hábito da oração, de falar com Deus, de manter intimidade com Deus. Então, quando eu penso nisso, quando eu releio o meu inventário moral, sabe o que eu encontro ali? Eu encontro muita insanidade na minha maneira de viver. São muitas insanidades. A gente não compartilha muito, não é? O que as outras pessoas falam acerca de si mesmo. Mas aquele que não encontrou ou não teve coragem de dizer que a forma como vivia era insana, não conseguiu passar corretamente pelo processo de restauração. Ou pelo menos não entendeu. No mínimo não entendeu. Eu encontro muitas insanidades quando eu olho para o meu inventário moral, para o meu diário. É muita insanidade. Quantas vezes eu já não brinquei com os alarmes na minha vida? Foram muitos alarmes, foram muitos alertas. Alertas que vieram de muitos lugares, de muitas direções. Uma vez eu viajei para Bom Jesus, em caráter de urgência, a trabalho. E quando chegou ali na entrada de Amarante, a BR-343, 2 horas da manhã, no painel do carro, acendeu uma luzinha que tinha um formato de uma bateria, uma luzinha vermelha. 2 da manhã, e eu disse assim: isso aqui não é nada não, e vai dar para chegar. E pela misericórdia de Deus, deu para chegar até Floriano. E quando chegou lá, o carro deu uma pane, apresentou uma pane, não funcionou mais. Eu não entendo muito, mas aí, para
para ficar bem na fita, porque tinha umas pessoas assim, tinha umas pessoas presenciando aquela cena, né? Aí o que que a gente faz? A gente abre o capô do motor, né? Para dizer que a gente manja ali de alguma coisa. Eu não manjo muita coisa, mas uma coisa eu senti falta. Quando eu abri o capô, eu não encontrei a correia do alternador. Ela se perdeu no exato momento em que a luzinha acendeu lá em Amarante. E sem alternador não tem energia, se não tem energia, o carro para. Por que pelas misericórdias de Deus? Porque quem já trafegou ali sabe que de Amarante para Floriano são 1.500 quilômetros de deserto. Não, é menos, é bem menos, né? Dá uns 60 quilômetros talvez, né? Mas falta não chegar, meus irmãos. Preste atenção. É que nem de Piracuruca para Buriti dos Lopes. Não chega nunca. Você chega em Portugal. Não tem habitação, sabe? Você não encontra casa. 2 da manhã, já pensou? Então a minha viagem, ela tinha hora marcada, era em caráter de urgência, só que ela atrasou 6 horas, porque eu não tinha conhecimento, sim, em Floriano, capaz de abrir uma loja de autopeças para poder me fornecer uma correia e um mecânico para colocar essa correia. Então eu tive que esperar o dia amanhecer e me aventurar. Mas a luzinha acende, o alarme está ali. E quando o alarme soa, ele tem uma informação muito importante. Ele traz uma informação muito importante que não pode ser desprezada. Quantas vezes eu já não ignorei os alarmes na minha vida? Quando eu era mais novo, eu ouvia o barulho dos alarmes na minha vida, mas a minha preocupação primeiro era calar os alarmes, era desligar os alarmes. Eu não suportava ouvir. Os alarmes mais marcantes de que eu me recordo e que estão no meu inventário moral são as repreensões dos meus pais, pois eles enxergavam os problemas na minha vida que eu não enxergava. As luzes acendiam e eu ignorava. O alarme fazia barulho e eu dizia, isso aí não é nada, vai dar para me chegar. Então, é mais ou menos o que acontece hoje conosco, porque acende uma luz no painel do carro, você leva no mecânico para o mecânico desligar aquela luz, que você não aguenta mais olhar para aquela luz. Você não quer que o cara resolva o problema. O problema para você é a luz, é o barulho. Eu dei carona para um irmão recentemente, o irmão não colocou o cinto, aí meu carro reclama, ele diz assim, pip, 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 pip. Aí você não bota, aí depois de alguns segundos ele faz assim, pip, 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 pip. Aí o irmão disse assim, rapaz, isso aqui é muito chato. Tu sabia que tem como tirar isso aqui? Isso aqui está na programação, não sei de que, vai lá e manda tirar. Eu olhei assim para o irmão, né? O irmão não sabe que na primeira semana com aquele carro me deu vontade de tirar aquele alarme. Eu não disse para ele. Mas na minha infância, na minha adolescência, os alarmes eram assim. Dos que eu mais me recordo são os dos meus pais. Filho, esse relacionamento não é sadio. Filho, cuidado com essas amizades. Filho, não faça essa dívida. Filho, pare com esse comportamento. Não foi isso que eu lhe ensinei. Um dos mais relevantes, filho, estude. Estude mais um pouco. E estude mais. Então essa foi uma das primeiras insanidades que eu percebi na minha vida. Ignorar os alarmes. Quem ignora um alarme está agindo como alguém louco. Alguns desses alarmes eram mensagens diretas de Deus para mim. Porque Deus usa pessoas para tocar os alarmes.
E nós brincamos com isso. Eu brinquei com isso. Tem gente que fica viciado no alarme do despertador, mas ele fica viciado não para se tornar alguém pontual. Ele fica viciado no alarme para ficar apertando o soneca. Soneca. Aí mais 10 minutos. Aí o alarme toca e você acorda para apertar ali a soneca. Aí mais 10 minutos. Sabe? Eu já ouvi confissões. Pastor, quando o alarme toca, aí eu acordo e boto ali na soneca e durmo mais 10 minutos. Depois, quando ele toca de novo, aí eu acordo e boto ali. Não, dá mais 10. Você fica viciado na soneca do despertador e o que você ganha com isso é uma vida desorganizada e os estigmas de uma pessoa que só anda atrasado. Você conhece alguém assim, que só vive atrasado? Por mais que tenha tempo, a pessoa diz, não, mais 10 minutos, mais 10, mais 10. E aí quando chega, 20 minutos depois, meia hora depois. Por quê? Outra insanidade que eu percebi na minha vida ansiosa, ou nessa minha vida corrida, estressante, foi a tentativa de resolver um mau hábito com uma atitude. Um mau hábito com uma atitude simples. Quando nós lemos, não andem ansiosos, o apóstolo Paulo também está denunciando aqui um conjunto de mau hábito, um conjunto de comportamento. Porque essa era a cultura, ele tá denunciando uma cultura existente ali. Não andem ansiosos. Paulo sabia que eles andavam ansiosos. Era a cultura deles. Eram maus hábitos. Uma série de maus hábitos que estamos cultivando, que eu cultivava, e que estão sendo expostos e que nos tornam mais ansiosos ainda, né? Engrandece o negócio de tal forma. O apóstolo Paulo, quando ele diz, não andem ansiosos, mas desfrutem a paz de Deus através da oração, eu entendo que muitos de nós não conseguimos vivenciar essa experiência de oração ou diante de Deus, porque nós confundimos a oração com uma atitude isolada. Daí, quando tudo desmorona, quando tudo despenca, aí você olha assim para a bagunça de tudo, para o caos e diz assim, eita, é a hora de orar, é o momento de orar. Mas não é o momento de orar, o momento de orar já passou, já era, tudo já desmoronou. Você conhece alguém que só ora quando tudo despenca, quando tudo cai? Hábitos só mudam com novos hábitos e não com atitudes isoladas. Ainda mais quando a gente transforma a oração numa atitude isolada. Quantas vezes eu cultivei o mau hábito de magoar as pessoas e depois de fazer isso de várias vezes, de várias formas, com uma atitude isolada, chegar lá e dizer assim, me perdoe. Isso é muito vago. O pai que reclama que o filho está muito rebelde, que está no caminho da perdição, no caminho de morte, que está perdido, que não sabe mais o que faz, que não sabe que culpa teve, por que esse menino está desse jeito. Só que depois de anos de abandono, não, mas eu moro com minha família. Sim, mas existe o abandono. Porque você sabe como é que é taxada a sociedade que a gente vive? A sociedade que a gente vive é a sociedade da fadiga, a sociedade do pôr do sol. Você sabe o que significa isso? Quando chega o pôr do sol, eu estou acabado, destruído. Quando chega o pôr do sol, você está acabado. Aí a gente oferece os restos para a nossa família. O que sobrou da gente, a gente oferece para os nossos filhos, oferece para a esposa, oferece para os pais. Aquilo que você não quer para você, o pior de você, depois de um dia maltratante, ou depois de um dia maltratado, melhor dizendo, o que se oferece para os outros? Essa é a sociedade do pôr do sol.
Aí depois de uma vida inteira de maus hábitos, oferecendo o que há de pior, aí nós esperamos que uma única atitude, quando você chega para o filho e diz assim: filho, eu te amo. Aí você quer que no dia seguinte o menino não esteja mais no caminho de morte, de perdição, por causa dessa única atitude? Sabe, um mau hábito da compulsão alimentar, por exemplo. A gente tem aquela falsa ideia, diz assim: hoje eu comi só salada. No café da manhã foi só fruta, no almoço foi só salada. De noite vai ser pizza, porque eu posso. De noite vai ser sorvete, né? Até umas horas. Quer compensar. Como é que compensa, né? Você pode abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 22, ele diz assim: sejam praticantes da palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago, ele está relatando aqui uma doença, ele está compartilhando aqui um sintoma que tem tudo a ver com ansiedade, que nos leva a ter uma vida ansiosa. Sabe o que é? É muita participação e pouco pertencimento. Muita participação, pouco pertencimento. Ouvimos e não praticamos. Somos mais ouvintes ao invés de praticantes. E aí isso é engano. Isso é enganoso. O homem que para na frente do espelho, como ele mesmo diz aqui, logo esquece a sua aparência, é alguém muito ocupado. É alguém muito comprometido com outras coisas, é alguém muito distraído, é alguém que está muito ansioso, tem muitas preocupações, que ele não consegue parar de frente do espelho para poder contemplar a própria imagem, para dizer assim: olha, sou eu. Ele não consegue, ele esquece até quem é, quem está refletido ali, porque são muitas coisas. Ele não pertence mais nem a si mesmo, quanto mais à família, ao reino de Deus. Ele não pertence mais nem a si mesmo. É por causa de uma vida desse jeito, distraída, sem pertencimento, que nós vivemos ansiosos. Não pertencemos mais às coisas essenciais, como a família, por exemplo. Não sei vocês, mas eu já me senti um intruso na minha família. Eu já me senti um intruso na minha família. Quando eu estava fazendo coisas que não deveria fazer, ou gastando o tempo que eu deveria estar investindo na família, e de repente eu chego numa situação que eu encontro a minha esposa e as minhas filhas alegres, conectadas, compartilhando vida, sorrindo, brincando, e aí eu fico naquela: será se eu entro no grupo? Será se eu faço parte disso? Elas não me excluíram, mas por que eu estou sentindo isso? Pertencimento, é muita participação. Não, mas eu estou levando a comida para dentro de casa, eu estou investindo nos estudos, eu estou cuidando do vestir também, estou levando para a igreja. Isso é muita participação. Mas e o pertencimento? A palavra de Deus expõe
que o que é ponte entre ansiedade e paz de Deus é a oração. Nós não acessamos a paz de Deus porque nós não oramos. Nós não temos acesso a ela porque nós não oramos. Se nós não oramos é porque nós não pertencemos. Estado de ansiedade é um alicerce, espírito de oração é outro alicerce. Então, o seu solo está sustentado em qual alicerce? Qual é o seu piso? Você está em pé ou de pé em qual desses alicerces? No estado de ansiedade constante ou no espírito de oração? Qual seria a maior desculpa para nós não termos uma vida de oração? Eu vou falar e vocês respondem e completam, né? A maior desculpa é essa: eu não tenho. Eu não tenho tempo. Então vocês sabem, né? A oração é essa ponte que só não é construída porque nós não temos tempo. Muitos de nós perderam o rumo na vida porque disseram sim para muitas coisas. Eu disse sim para muitas coisas. Ainda tenho dificuldades de dizer não para muitas coisas. Eu preciso de ajuda hoje para dizer não. Quando eu vou dizendo sim, alguém diz: tu vai dizer sim para isso aí? Não. É difícil. Uma vida inteira aceitando tudo, me comprometendo com muitas coisas. Eu só vou mudar esse mau hábito com outro hábito. Muitos de nós perdemos o rumo da vida porque processamos muitas tarefas. Muitos de nós perderam o rumo da vida porque a gente baseou o sucesso no fato de se ter uma agenda muito lotada. E aí, para mim, isso é uma grande vantagem, era uma grande vantagem. Quando alguém dizia assim: e aí, como é que você está? Eu dizia: rapaz, cara, está muito corrido. Isso para mim é uma grande vantagem. Isso para mim traduziu o meu sucesso. Está muito corrido. Você já respondeu isso para alguém? Olha, está muito corrido. Mas isso não é uma virtude, não. Isso é um vício. Está muito corrido. Eu achava que é porque eu era o importante. Que eu era o cara que podia resolver as coisas quando ninguém mais queria ou podia. Mas sabe por que estava muito corrido? Porque eu era viciado em pressa, viciado em tarefas. Já considerou também que você pode ser alguém viciado em pressa? Que você não gerencia bem o seu tempo? Você já considerou isso? Nós planejamos muitas coisas na nossa vida. Nós só não planejamos, sabe o quê? Orar. Isso a gente não planeja. Há um despertador que a gente liga, que aciona para tudo, menos para orar. Quando pergunta assim para você: qual é o seu lugar favorito de oração? Aí você diz assim: não, eu não tenho um lugar favorito não, eu oro em todo lugar. Aí quando você passa o removedor em cima dessa resposta, sabe o que é que diz lá? Você não ora em lugar nenhum, meu amigo. Quando lhe perguntam qual é o tempo de oração, ou qual é a melhor hora, aí você diz: não, eu não tenho hora certa não, eu oro todo instante, todo momento. Quando você passa o removedor em cima disso, sabe o que é que diz lá? Você não ora hora nenhuma. Você não ora hora nenhuma. Qual é a sua playlist de oração? Playlist precisa disso? Quais são as músicas? Quantas orações você tem escritas? Escrita? Para que isso? Deus tem um WhatsApp? Eu digo: mas você não é bom de escrever? Quando você escreve, denota que aquilo
é importante para você. Quando você escreve, quer dizer que você planejou ou está fazendo um planejamento, não é não? Nós planejamos muitas coisas na nossa vida. Nós planejamos o que comprar no próximo ano, qual vai ser o maior investimento. Nós planejamos uma viagem, nós planejamos as férias, nós planejamos eventos, nós planejamos onde vamos almoçar, onde vamos jantar. A gente planeja muitas coisas, a gente só não planeja onde nós queremos estar a sós com Deus, quanto tempo vai ser nossa estadia frente a frente com o Senhor, o que nós vamos conversar, sobre o que nós vamos compartilhar. Nós não planejamos isso. Uma das coisas que nutre um bom relacionamento, sabe o que é? É tempo de qualidade. E para mim, olhando para a minha vida, para o meu inventário moral, esse é um aspecto da minha vida que mais me acusa quanto ao meu pertencimento. Porque se eu quiser ter um bom relacionamento, seja com a minha família, seja com meus amigos, com o meu Pai Celestial, eu preciso de bons hábitos. Eu preciso de bons hábitos como o bom hábito do planejamento do meu tempo. Porque um ano inteiro de pressa, um ano inteiro de descaso, um ano inteiro de ausência, não se resolve com um final de semana na praia, não. Um ano inteiro de brigas e desavença, de intolerância, de ignorância, não se resolve com um final de semana na praia. Não se resolve com um jantar num restaurante chique. Uma vida inteira de graça dispensada a mim, uma vida inteira de bênçãos, não se agradece no minuto correndo ali para poder engolir um prato de comida, não se agradece no minuto mais sonolento do meu dia ali na minha cama, quando eu estou prestes a capotar de sono, quando eu passei por um dia estafante, quando eu cumpri toda a minha agenda, menos aquela parte que dizia que eu tinha que dedicar tempo para orar. Eu preciso planejar o meu tempo de qualidade com Deus para poder nutrir a nossa relação. Eu sinto que Deus não merece a forma como eu o trato. Ele continua esperando pacientemente por mim. Ele continua esperando pacientemente que eu desenvolva bons hábitos para poder compartilhar com Ele. Aliás, a ansiedade parece que ela nos deixa até sem memória, né? Porque você já parou para pensar quantas orações Deus já respondeu para você, quantas orações Deus já respondeu e você não se deu conta, não percebeu, pelo simples fato de que você nem sequer se lembra pelo que você orou. Porque são tantas interferências, tantas coisas que se sobrepõem, você nem lembra pelo que orou. A gente não lembra pelo que a gente ora. Não, a gente ora porque a gente tem que orar mesmo, porque o negócio já está tão ruim se a gente não orar. Deus não merece isso, meus irmãos. Oração é um hábito e é cura. Ou o hábito da oração se traduz em cura para a nossa ansiedade. Oração é uma postura. Nós precisamos combater a pressa. Como é que a gente faz isso? Eu vou fazer um teste com vocês. Alguém aqui é viciado em pressa? Então vamos lá. O primeiro sintoma de quem é viciado em pressa nós achamos que a rapidez é sempre uma coisa boa. Quem acha que a rapidez é uma coisa boa, cuidado, você pode ser uma pessoa viciada em pressa. E viciada em pressa, entenda, nos coloca aí à beira de um ataque de ansiedade. O viciado em pressa, ou a pessoa que acha que rapidez é uma coisa boa, bora fazer o teste. Você suprime palavras no WhatsApp para poder escrever mais, tipo beleza, você só coloca BLZ. Você só coloca VC. Isso é suprimir palavras, para andar mais rápido o negócio.
Você mantém aquela postura esquisita de impaciência quando tem alguém na sua frente conversando com você, a pessoa está conversando com você, você fica assim, sei, 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 tá bom, eu sei. Você é assim, que é uma postura esquisita que a gente adota diante das pessoas, como quem diz assim, termina logo que eu estou cansado disso. Cuidado. O segundo sintoma, impaciência para concluir aquilo que você começa. Lembre que eu estou fazendo uma releitura do meu inventário moral para os irmãos. Como é que eu identifico que eu sou viciado em pressa? Impaciência para concluir o que começa. Quem aqui já comprou um livro e ainda não leu? E ainda não leu o livro. Quem aqui já comprou um livro e leu até a metade dele? Ah, bom, né? Impaciência. Quem aqui, quando subiu um pregador bem aqui, seja sincero, quando subiu um pregador bem aqui, você já disse assim, eu já sei o que ele vai dizer. Eu já sei o que esse texto aí diz. Você não quer levantar a mão, né? Cuidado, viu? Impaciência para concluir o que começa. Quantas vezes você já entregou seus cargos? Sua liderança? Quantas vezes? Outro sintoma, superficialidade. É porque assim, para entender melhor, a gente está muito mais interessado na largueza ou na largura das coisas do que na profundidade das coisas. A nossa rede social, por exemplo, o Facebook está aí, né? O Instagram também, eu não tenho, né? Existe uma campanha aí para fazer um Instagram para mim, né? Eu ainda não quero, não. Mas essas redes sociais, elas são boas para dizer isso, para nos entregar. Porque, por exemplo, para se meter, para opinar, para fofocar, nós somos muito bons. Agora, para se aprofundar em algo que realmente seja importante e relevante, aí nós não temos tempo. Não temos tempo. Então é vida superficial. É alguém que é viciado sempre nas mesmas conversas, não é? Por exemplo, como é que está o clima hoje? O que foi que o presidente falou aí hoje? Ele fala muita coisa, né? O que foi que ele falou aí hoje? Ou então, futebol, né? Vamos falar sobre futebol. Aí o cara fala, né? Do clima, de política e futebol. Quando ele não fala de clima, política e futebol, ele fala de futebol, clima e política. Superficialidade, ninguém se aprofunda em nada. Viciado nas mesmas conversas. E aí entrega o fofoqueiro. Sabe por que a fofoca se desenvolve na minha vida? Por causa da superficialidade. Alguém que não é superficial, alguém que gosta da profundidade das coisas, dos assuntos, dificilmente vai comentar uma situação de rede social, dificilmente vai comentar um fato qualquer ou casual na vida de alguém. Isso não importa, isso não tem profundidade. Bora continuar o teste. Sabe qual é um outro sintoma? Alguém que calcula as probabilidades para poder economizar um tempo. O cara vira uma calculadora ambulante. Você é daqueles, por exemplo, que vai no supermercado e fica olhando assim para saber qual é a fila menor? Quando você é mais elevado um pouquinho, geralmente você anda de 2 ou 3, porque você bota uma nessa fila, você bota um naquela e você vai lá para outra. E aí deixa aqui o laranja de prontidão para... Quando você chega ali, quando você não tem a segunda ou a terceira companhia, o laranja, aí você chega naquela fila que você julga ser a menor e você fica aqui, mas aí você de repente olha para a fila que tem aquela mulher de vermelho, que geralmente ela está aqui igual com você. Você diz assim, se aquela mulher for atendida primeiro do que eu, o meu dia não vai prestar e eu vou estragar o dia de alguém.
É alguém que calcula as possibilidades, as probabilidades para poder, né, ganhar tempo. Você chega assim, a pista tem quatro, não, Teresina não tem pista de 4 faixas não. Tem 3 faixas, né? Aí está lá o sinal fechado, aí de longe você fica olhando aqui, não, ali é um Fusca, bem aqui é um, não, aqui é um Corolla, eu vou estacionar de trás dele. Porque o motor é melhor, a arrancada vai ser melhor, eu vou ganhar tempo, né? E quando não é assim, geralmente é alguém que acabou de tirar a carteira, né? E aí ele vai saindo bem devagarinho, o que é que você faz? Você bota a buzina para orar. Você bota a buzina para orar. Para você ganhar tempo, né? Para poder empurrar ali aquela senhora, ou aquela pessoa que tirou a carteira naquele momento. Cuidado. É alguém que calcula as probabilidades para economizar o tempo, né? O cara chega em casa, né, daquele jeito, né? A sociedade do pôr do sol, lembra aí? Acabado, estragado, né? E aí chega em casa e chega junto com as crianças, e aí você estabelece uma competição. Bora ver quem toma banho primeiro? Bora. Aí manda as crianças tomar banho. Os meninos tomam banho daquele jeito, banho de 5 segundos. Né? Não se lavou direito, higiene pessoal zero. Mas aí você quer ganhar tempo, né? Você quer pressionar um negócio. Bora ver quem banhou primeiro, bora lá, ganhou. Agora bora ver quem come primeiro. Bora, come aí. Bora ver quem come primeiro. Ah, pai, terminei de comer. Agora vamos brincar assim. Não, agora bora ver quem dorme primeiro. Bora ver quem dorme primeiro. Para a gente poder ganhar tempo, né? E o pertencimento? Sabe qual é o outro sintoma? É aquela recompensa furtiva que você oferece. Ou seja, a família já denunciou o teu jeito, os teus pecados, ninguém te aguenta, você expôs ali, os seus maus hábitos foram denunciados. Aí ao invés de você assumir que precisa mudar, que precisa restaurar, que precisa de ajuda, o que é que você faz? Você diz assim, olha, eu prometo que nesse final de semana nós vamos para a praia. Não, realmente, eu agi desse jeito, mas eu prometo que eu vou levar vocês no restaurante. Eu prometo que vou levar vocês no parque. Eu prometo que nós vamos para o shopping. Pronto, para o shopping. Que é melhor do que a praia, é melhor do que tudo, o shopping. E aí você tenta recompensar os seus maus hábitos com essas atitudes. Cuidado. Se você se encaixou aqui, se você tem alguns desses sintomas, cuidado. Eu não sou contra quem consegue fazer as coisas com rapidez, né? Quem é bem dinâmico. Isso pode ser uma bênção na vida de muitas pessoas, mas eu me refiro aos que são viciados em pressa, aos que andam ansiosos, porque a pressa é essa tentativa de estabelecer um ritmo para a minha vida e que inevitavelmente vai causar a morte daquilo que eu mais amo. Vai matando os relacionamentos ao meu redor. Eu sou filho de motorista. Eu sou filho de motorista. Meu pai foi motorista por mais de 40 anos. Eu me lembro muito, na minha infância, na minha adolescência, meu pai era uma pessoa apressado por natureza. E não deu noutra. Eu herdei isso. Então eu sofri no casamento, né? Porque a esposa queria passear e, gente, como a Socorro anda devagar, gente. Então ela queria passear e eu meio que... Quando não era assim, ó. Ao ponto dela virar para mim e dizer, vem cá, tu tá me tangendo, é? Tem algum outro compromisso? Eu tenho, passear contigo. Eu disse, mas... A pressa é um pecado que nos faz recusar o ritmo de Deus para as nossas vidas. Deus, ele tem um ritmo. Nós somos imagem e semelhança de Deus, amém? Amém? Então imagina, Deus ele tinha um ritmo em fazer, em contemplar, em se alegrar.
e descansar. Nós também deveríamos ser assim. Por isso que o mandamento de guardar o sábado refere-se a amar a Deus. Porque nós provamos que amamos a Deus quando nós fazemos, nós contemplamos, nós nos alegramos, nós descansamos. O Senhor quer que sejamos mais parecidos com Jesus. E aí, nesse ímpeto de viver apressadamente, nós nos enforcamos. Eu vi em algum lugar que um conceito para a ansiedade que está ligado à depressão quer dizer sufocamento. Sufocamento. Acho que é o termo grego que fala de ansiedade, quer dizer que é um sufocamento. Vamos diminuir o tempo, meus irmãos. Vamos diminuir o ritmo, ou vamos planejar melhor o tempo, melhor dizendo. Eu sei que se você sair daqui hoje andando mais lentamente no seu carro, não vai resolver muita coisa. Se você sair daqui para jantar e comer só salada, não vai resolver a tua vida. Se você fizer uma oração hoje antes de dormir, não vai resolver a tua vida. Mas se você desejar ardentemente cultivar esses hábitos, isso vai ser possível para você. Dirija na faixa mais lenta. Você vai receber buzinas, atrás de você, mas antes de se aborrecer, por que você não libera uma palavra de bênção para os motoristas que vão passando por você? É um exercício difícil, sabe? Mas a minha área de luta é o trânsito. Honre ao Senhor dessa forma. Um amigo meu me disse que a gente poderia abençoar alguém numa fila de supermercado cedendo a nossa vaga para a pessoa que está atrás, E se a pessoa achar estranho, você evangeliza ela dizendo assim: na fila dessa vida, eu estava no pior lugar, bem pertinho do inferno. E Jesus trocou de lugar comigo, Ele ofereceu o melhor lugar. Então eu queria fazer isso com você hoje, Eu queria oferecer o meu lugar para. É difícil fazer um negócio desse, A pessoa vai achar assim que a gente é meio louco, Mas isso é uma forma de evangelizar. Eu já estourei meu tempo aqui, eu queria encerrar lendo o Salmo com você, por favor. Abra sua Bíblia, no Salmo 57. Esse é um salmo de Davi, no momento em que ele passou por ansiedade, no momento em que ele passou por medo, no momento em que ele sentiu o cheiro de morte, ele deu uma parada na vida dele, parou numa caverna, e lá nessa caverna ele se prostra diante de Deus, e ele faz esse discurso assim, Salmo 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Eu clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus Ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Aí na sua Bíblia diz assim, Selá. Ou então tem assim, pausa. Tem? Sabe o que significa isso aí? Para quem escreve músicas ou poesia, isso aí é só uma divisão de estrofes. Mas como isso aqui é uma oração, é porque Davi, ele não queria só falar, só pedir.
ele fez realmente uma pausa. Ele falou com Deus e pausou, se aquietou, como quem está esperando o Senhor responder, falar com ele também. E ele continua: Deus envia o seu amor, a sua fidelidade. Eu estou em meio aos leões, ávidos para devorar. Seus dentes são como lanças e flechas, suas línguas são como espadas afiadas. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés, eu fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. E pausa. Selá. Selá é uma pausa não somente para elevar a voz, mas também para elevar a alma diante de Deus. Deus não precisa de gritaria. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar, de falar com Deus quando tem alguém gritando perto de mim, sabe? Porque eu sempre tive a concepção de que Deus não é surdo, mas eu não posso também privar as emoções das pessoas. E Deus, ele não desperdiça as tempestades, porque Deus, ele usa as tempestades. Quando o apóstolo Paulo diz que nós podemos desfrutar de uma paz que excede todo entendimento, meus irmãos, se for uma paz que a gente entende, é aquela que eu oro para Deus resolver meu problema, e Deus vem e resolve e pronto. Isso eu entendo. Mas uma paz que excede todo entendimento é aquela em que eu estou aflito, ansioso e peço para Deus intervir. E aí eu descanso, eu relaxo, eu consigo olhar para os problemas e dizer: nossa, eles ainda estão ali e Deus não resolveu. Mas eu não morri. Eu continuo aqui. Eu vou enfrentar esses problemas. Em Deus eu sou mais que vencedor. Eu posso enfrentar esses problemas. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Mas a gente não para, porque a gente não confia. É a sensação de pertencimento. A paz não é a garantia da ação de Deus para resolver os meus problemas. O Senhor não prometeu isso. Ele diz que a paz que excede todo entendimento vai guardar a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Sabe o que é a paz que excede todo entendimento? É a presença de Deus. É a presença de Deus. Por isso que Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez o Senhor tenha te trazido hoje aqui para ouvir acerca de tudo isso, para que você tire a sua mente, o seu coração dos seus problemas que causam em você ansiedade, e peça para Jesus guardá-los. Peça para Jesus guardar, não só como uma atitude de que vou orar já já e vai resolver, mas como um hábito constante de intimidade com o Senhor, para que o Senhor te dê a certeza de que tua mente e teu coração estão guardados apesar dos problemas desse mundo, apesar das dificuldades.